Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E que também aprendestes, receberam e ouviram em mim, e viram em mim, isso põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Oremos em nome do Senhor. Olha, Deus, nesse momento nós suplicamos o Teu discernimento, a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas diante desse texto. Que Tu possas tocar ao meu coração e verdadeiramente eu possa me dispor a ser canal, por um ato da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala ao meu coração, ao coração da igreja presente, os internautas, seja o Teu nome engrandecido, desde agora e para sempre. Amém e amém. Queridos, poder sentar. Eu queria, de forma bem simplória, bem objetiva, tratar da seguinte verdade com vocês nessa noite: do pensar ao fazer. E é a partir dessa perspectiva que eu queria ver com vocês o que é que esse texto tem a nos ensinar, vendo, né, dando ênfase, dando importância à palavra pensar e fazer. E antes de abordarmos em si essa frase e essas verdades que essa frase vai implicar sobre as nossas vidas, de forma bem singular, de forma bem superficial, queria mostrar a vocês que o motivo da carta de Paulo aos Filipenses foi de fato uma forma de gratidão, o qual aquela igreja de Filipos havia mandado uma ajuda através de Epafrodito, que era um dos representantes daquela igreja, um dos integrantes daquela igreja, que mandou ajuda para Paulo, que estava em prisão, né? Segundo algumas perspectivas teológicas, históricas, dizem que Filipenses foi escrito em uma das cartas na prisão, a exemplo, na cidade de Roma. É um dos viés históricos. Porém, eu não quero me ater a esses princípios superficiais. Eu quero trazer em si o texto e saber o que o texto tem a nos ensinar e aprender mais e mais e aplicar em nossas vidas. E aí eu queria ver, antes de fato aprender também ao texto em si, lembrar que se existe uma palavra evidente no texto da carta de Paulo aos Filipenses, é a alegria. Se você quer encontrar um texto que aborde a figura alegria, você vai encontrar na carta de Paulo, a alegria do Senhor, de fato, é mais ou menos assim, o que a alegria do Senhor é a nossa força, aquilo que de fato a palavra do Senhor já reitera. Paulo reitera isso aos Filipenses, em meio ao tumulto, ao vendaval que estava passando, mas eles tinham motivo para estar alegre. E eu diria da mesma forma que, mesmo com pandemias, mesmo todas as situações que assolam a humanidade, a minha e a tua vida, mas nós temos motivo por si só para ser alegre. Amém? Mas eu não queria em si abordar a alegria, mas eu queria abordar com vocês sobre a ideia do pensar. E de certa forma teria a ver com alegria, porque eu só posso ser alegre se eu tenho um pensamento alegre. Eu só posso ter realmente uma ação sadia se antes eu tenho um pensamento sadio. Eu estava vendo, como é que diz, hoje no Facebook, uma pessoa fazendo compartilhando como é que diz, uma fala de um senhor lá do Crato, lá do Ceará. E esse homem dizia, daqui a 2030 não vai escapar mais nada, o que vai ter isso, vai ter aquilo. E ele só ministrava miséria. Eu sei que as coisas não estão tantas flores por aí, mas tem muitas pessoas que só enxergam a vida dentro de uma perspectiva pessimista, negativista. Não, a vida por si só, cada minuto que nós passamos nessa terra é um minuto a menos nessa terra e um minuto a mais aproximando-se do Senhor. Amém? A igreja não caminha para a destruição, mas para a glorificação. É isso que a gente tem que ter em mente. Só que tem crente que enxerga as coisas como fosse que o mundo vai ser, e de fato vai, não sei quando.
E aí se cria especulações, como eu fui questionado numa entrevista que dei a um portal aqui da região, acerca disso. Será que a Covid é, de fato, o cumprimento do fim dos tempos? Toda a vida existiu pandemia, em dado momento, mas não significa que eu vou dizer que Jesus está às portas da Covid. A Covid é um ponto em meio a um xadrez, a N espécies que estão no tabuleiro chamado vida. Mas eu queria pensar com vocês, meus amados, justamente diante dessas duas engrenagens, a ideia do pensar e do fazer. E aí eu queria que você pensasse e estivesse pensando o que você está a pensar. Isso é até uma redundância, é uma coisa bem estranha, mas é necessário nós pensando o que de fato nós estamos a pensar, né? Porque nossa mente está confusa e as nossas ações é fruto do nosso pensar, né? Mas antes de abordar em si, a ideia do pensar é a base do fazer, e abordar por fim o nosso pensar, o que tem produzido, eu queria me ater ao verso 8, a parte A, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso que ocupa o vosso coração, ou o coração de vocês. Mas aí eu queria ver essa palavra finalmente. O que é essa palavra? Inicia-se a partir da parte A do verso 8. Esse finalmente é um contraposto, é algo que é uma mudança de rota, em que até então Paulo estava falando sobre, de fato, o novo homem, né, a narração dele, do atleta, como é que diz, no capítulo 3, e ele aborda mais a parte física, e aí quando ele pula para a parte do pensar, do teórico, eles finalmente, ou seja, como ele estivesse mudando de assunto. Olha, eu aqui mostrei a vocês que assim como um atleta tem que se preparar na guerra espiritual, na sua vida como um todo, eu quero dizer a você que finalmente pense nisso. Aí ele começa a citar, né? E aí é a partir daí que eu quero que nós pensássemos, estivesse vendo, enxergando, fazendo uma percepção, auto-reflexão. O que é que estamos a pensar? Será que estamos pensando tudo que é verdadeiro? O mundo de hoje está pautado mais na mentira do que na verdade. Nunca tivemos tanta informação e nunca tivemos tanto desinformado. Por quê? Porque não se sabe fazer um filtro do que é verdade, do que é mentira, do que é mentira, do que é verdade. E aí você vê que ele diz: olha, o seu pensamento seja preenchido, seja solidificado, seja fundamentado na verdade. Mas para isso você tem que perceber o que é verdade, o que é mentira. E você pode dizer: pastor, como é que eu vou aprender o que é uma verdade e uma mentira? Você não vai se preocupar em aprender a mentira, mas a partir do momento que você entendeu que aquilo é verdade, o que lhe resta é mentira. Você, para entender uma coisa falsificada, você não estuda a nota falsificada. Um exemplo: você, a partir do momento que você estuda a nota verdadeira, você entende que a outra é falsificada. Ou seja, cabe a mim e a você se esmerar no que é verdadeiro e ter um pensamento solidificado na verdade. O mundo de hoje é um mundo prezado na mentira, né? Antigamente a gente passa no Jornal Nacional, é verdade. Não, quantas mentiras passam no jornal de circulação nacional? Porque as pessoas não estão prezando pela verdade. Estão prezando simplesmente, não é encontrar o fato, mas ser um fato tendencioso. Aí você vê uma narrativa aqui de um lado, uma narrativa de outro, e você não sabe o que de fato acreditar. Porque quando você estuda os princípios da pós-modernidade, uma das coisas que eles estão destruindo chama-se as metas narrativas. As grandes histórias, os grandes mitos, os grandes clássicos estão sendo destruídos. A verdade por si só estão sendo destruídos, porque não existe verdade dentro da perspectiva desse mundo. Existe uma verdade relativa. Por isso que existe justamente o conceito de gênero. Já observou a questão de LGBT+, e não sei o que, nem se conceitua, não sabe se conceituar que gêneros são. Porque é uma sociedade totalmente sem solidez, simplesmente movido na fluidez, no líquido.
no nada. E aí, meu amado, nós como cristãos devemos se apegar na verdade, porque Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Crente tem que entender que existe uma verdade. Amém? Agora, quando eu disse que existe uma verdade, não existe meias verdades, existe uma verdade absoluta. Tem pessoas que não, fulano é quase crente, é quase pastor, é quase uma igreja evangélica. Não é, ou é crente ou não é, ou é de Deus ou é do diabo, ou é das trevas ou é da luz. Não tem meio termo. As pessoas querem encontrar meio termo, meias verdades. Não existe isso, não existe isso. A verdade é verdade, e ela é absoluta, ela é cristalina, ela é pura. E é essa verdade que deve de fato permear o meu e o teu coração. E quando nós temos uma verdade, somos rotulados como simplesmente pessoas o quê? Fanáticas. Pessoas quando têm postura, quando têm princípio, é tido como o quê? Como radical, como extremado. E por assim vai. Só que eu e você tem que ter uma postura. Que o sangue na canela. Mas o crente tem que ter uma verdade, e essa verdade é a verdade do Evangelho. Jesus não disse, eu sou uma das verdades, eu sou a verdade. Nós não pregamos, meu amado, uma mensagem apenas, nós não pregamos uma igreja apenas, nós pregamos a pessoa de Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem. Essa é a mensagem do Evangelho. As pessoas hoje pregam tudo menos o Evangelho autêntico de Cristo. E aí, meu amado, você tem que ter sua mente cheia da verdade do Evangelho. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Além de verdadeiro, busca o que tem respeito. Hoje a palavra respeito está em desuso. Respeito do relacionamento do pai para com o filho, do filho para com o pai, da ovelha para com o pastor, do pastor para com a ovelha. Já observou, vamos supor, diante das autoridades constituídas, que cada um pode ter suas aberrações e ter suas contrariedades, pode sim. Agora, não se pode faltar respeito. E hoje não. Já observou que as pessoas não têm respeito? Não sei se vocês lembram, aí eu vou fazer abrir um parênteses, quando se subia a gasolina, e uma foto obscena se colocava da então presidente Dilma, mesmo nós contrariando os princípios dela, mas ela deu uma falta de respeito terrível. Mas hoje não. Hoje se zomba de presidente, se zomba de pastor, de toda qualidade. Eu não estou dizendo que ninguém é intocável, eu quero dizer a você que é necessário você ter respeito, mesmo que eu não goste. Amém? Mesmo que eu não comungue com alguém, com o meu pastor, que lá está do outro lado, mas eu sempre digo uma coisa a você, a gente tem que ter respeito. Respeito significa isenção de crítica. Eu posso criticar, mas criticar dentro dos princípios do respeito, porque o respeito é bíblico. Amém, amados? E aí sua mente deve ser o quê? Preenchida de verdade, de respeito, do que é justo. Do que é justo. Quantas pessoas são daquele tipo que diz, eu sou justo, mas só gosta de levar vantagem, de espetar, de enrolar, de ludibriar. E não é por aí, meu querido. Eu e você, nós devemos viver uma justiça, porque hoje ou amanhã, se eu vivo a partir, ludibriando isso ou aquilo, aquela mesma proporção que eu estou a enrolar, eu vou ser enrolado. Porque a palavra do Senhor é clara, com a medida com que medirdes, serão medidos. Amém? Seja justo nas suas ações, seja justo nas suas palavras, seja justo em tudo aquilo que você está a pensar, não uma pessoa totalmente desprovido da justiça, porque a justiça é um dos como eu disse, fundamentos que norteia a vida do cristão. Amém? Além da verdade, além do respeito, da justiça, tudo que é puro. Quantos pensamentos dos crentes estão impuros? Pensamento totalmente distorcido, enxerga no outro e vê, e moe com a impureza. Eu sempre digo, a maior prostituição não é simplesmente alguém sair num carro e ir para um motel com alguém. Ali simplesmente já é, como é que eu posso dizer assim, já é a ação, já exteriorizada do ato de prostituição. A maior prostituição que a gente vê hoje,
são prostituições virtuais, que as pessoas acham que é normal acessar compartilhar. Quer que um crente salvo está dentro de um ambiente virtual, de um grupo de WhatsApp, como é que diz, com mensagens promíscuas, meu querido. Isso não convém a mim, a você, a ninguém. Nós devemos viver uma vida em pureza diante do Senhor. Amém, amados? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, na virtude, ou se algum louvor existe, isso ocupe o vosso coração. Aí hoje tem uns crentes tudo doente emocionalmente, doente, como é que diz, psicologicamente. Aí, em um estado terrível, diz, eu não sei, porque eu estou ansioso, porque eu estou depressivo, porque eu estou frio, porque a nossa mente está simplesmente cheia de coisa impura, de coisa injusta. Nós passamos 1h30 aqui na igreja, para quem vem de 8 em 8 dias, agora tu vê quantas horas tu fica no teu dia a dia no trabalho, na escola, na universidade, compartilhando, recebendo. Nossa mente está muito mais cheia de coisas mundanas do que celestial. Nós alimentamos muito mais a nossa carne, muito mais os nossos princípios humanos do que os divinos. E aí nós queremos chegar na igreja e dizer assim, olha Senhor, foi um culto que a unção caiu, que a tua presença superabundou, eu senti a tua graça, a tua misericórdia, eu sou o teu toque, eu fui quebrantado. Como é que pode ser quebrantado? Eu nunca vi alguém entrar vamos supor, num jogo, simplesmente ele está lá na arquibancada, ou no banco de reserva, ele pula, não, ele vai lá, ele faz uma movimentação, ele faz um exercício, para entrar já no culto, já quente, já na atividade. Muitos da gente passamos a vida todinha, o dia todinho, escutando besteira, vendo besteira, dizendo besteira, e chegando na igreja, Senhor, eu quero um culto abençoado. Colocamos a máscara da religiosidade e queremos achando eu e você, vai estar enganando o Senhor. Meu amado, a minha vida, a tua vida, a vida nossa, não é simplesmente pautada num culto público como esse. A minha vida é, de fato, o meu pormenor na minha vida, no meu quarto de dormir, onde quer que eu esteja, de fato, Deus vai nos julgar a partir dos meus pormenores, da minha caminhada diária. Amém? Assim você pense o que você está a pensar. Pense se você está pensando o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupa o coração de vocês. Ocupa o pensamento de vocês com pensamentos saudáveis, salutar. Não pensamento doentio, não pensamento de doença, doentia, como é que diz, toda sorte de coisas terríveis. Eu disse e reitero, olha, a maior preocupação minha nessa pandemia não é simplesmente com a doença em si, mas é o pós-pandemia. Quantas pessoas vão sair traumatizadas, doentes, porque já existe uma doença, mas agnada, porque são pessoas que estão sendo levado uma lavagem cerebral de má informação, de toda sorte de pensamentos negativos. Aí depois querem ter uma vida saudável. Como é que pode? Se tua mente tem uma enxurrada de perspectiva totalmente negativista. Eu não estou dizendo aqui que a vida por si só é flores, não. Mas vamos enxergar que eu e você, nós estamos nas mãos do Senhor, e nada acontece fora da sua vontade. Amém? Toda a preocupação minha em nada vai alterar alguma coisa. Portanto, cabe a mim e a você descansar e ter uma mente salutar, solidificada na palavra do Senhor. Diante, meu amado, do pensar, que é a base do fazer, vamos de fato entender que o nosso pensar, o que tem produzido? Atente comigo o verso 9, olha, também, vamos dizer junto aqui, vamos lá, também aprendestes
recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Analise a profundidade desse texto. Olha onde ele diz assim, olha. Também o que aprenderam, diga comigo, aprenderam, receberam, ouviram e viram. Não adianta vocês só ouvir o pastor Zé Maria. Não adianta simplesmente vocês aprender com o pastor Zé Maria. Vocês têm que ver em mim. E eu tenho que ver em vocês. O poder da graça em ação. Vocês entendem isso? O problema é que nós temos muitas palavras hoje. É aquele que o Rubem Alves dizia algo bem interessante. Ele dizia, nós temos, como é que diz, como é que eu posso dizer assim, estudo, preparação para alguém que vai falar, né? Oratória. E precisamos de ter pessoas que tenham o estudo de escutatória. Nós falamos muito, mas nós escutamos pouco. E sobretudo, naquilo que nós falamos, nós vemos quase nada. Por isso que eu sou uma pessoa muito mais pragmática, ignoro aquelas pessoas que dizem, meu amor para cá, meu amor para lá. É necessário o elogio, é necessário o afago, é necessário as palavras doces, mas mais do que palavras, num casal, num relacionamento, tem que ter ação. Já observar aqueles garanhões que são bons de palavra, que derrubam a mulher, né? Meu amor, minha princesa, tantas flores, mas na ação. E muitas vezes tem aquele que talvez não tenha nem uma palavra, mas tem ação. O amor é demonstrado nas ações, a fé é demonstrada nas ações. Pregação sem ação, vida de crente sem ação, não tem sentido. Você está aí entendendo? Isso é no meu relacionamento para com a Abne, relacionamento para com a irmã Nalva, em termos de ovelha para com o pastor e pastor para com a ovelha. É assim que a gente tem que entender. É isso que eu queria que nós pensássemos, onde ele deixa bem claro, meu amado, ele deixa bem claro, olha, não simplesmente aprender. Já observou como é a metodologia da aprendizagem? A metodologia da aprendizagem não é simplesmente se falar. Diz os métodos, que a partir do momento que eu falo, que eu escrevo, vocês conseguem captar pouca coisa, a partir do momento que eu mando uma imagem ali, nesse projetor. Se eu falo, 20% vocês captam. Agora, se eu mostro uma imagem, essa percepção passa de, vamos supor, de 20% para 70%. Você sabia disso? A maior pregação do pastor Zé Maria, de Marlene, de Samuel, de Joninha, não é o cantar, não é o falar, não é a dicção, não é a oratória, é a ação. Sumé precisa ver em nós a ação de crente. Amém, amados? É dessa forma que devemos fazer. E aí eu dou só um exemplo que deveremos ter ação. Terça-feira eu não vim para a igreja porque fui chamado para participar da abertura do ano legislativo, como vocês bem sabem, eu avisei no último domingo. E uma das pautas lá era o tumulto que existia dentro dos bancos. E eu ignoro. Vamos supor, eles falam muito, a igreja não sei o quê. Aqui não tem tumulto. Tumulto, tu vem numa terça-feira aqui, tu vem aqui no centro de Sumé, tu vê o que é tumulto no Banco do Nordeste, do Brasil, aí você vê. E aquele moído todinho entre não sei o quê, e se fazia uma... É porque tem que haver isso, aquilo, do banco. Eu disse, cada um tem que ter sua responsabilidade. O banco tem cliente? Tem. Mas eu não posso pensar simplesmente a responsabilidade do banco como cliente. Mas eu como pastor, eu podendo fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. A prefeitura, dentro das suas limitações, tem que fazer. O comércio, dentro das suas limitações, tem que fazer. Coisa essa que eu ignorei ali. Ao participar de uma coisa, poderia se fazer uma promoção em 3 vezes e como é que diz, limitar o número de pessoas. Entra 20, faz as compras. Coisas que poderiam ser feitas. E aqui, da nossa parte, da nossa comunidade, querem alguma ajuda? A igreja não tem como ajudar no Banco do Brasil. No Nordeste ainda temos. É colado. A igreja se dispõe. Tem cadeira? Tem. Bota as cadeiras para o povo sentar. Bota quem tiver uma tenda, põe. Se quiser um gela-água, a gente não dá água, a gente dá o gela-água. A gente não pode, vamos supor,
paga a energia, se vai usar o gela-água, se vai usar algum banheiro, não é extremo, porque eu passei aqui alguns minutos, quantas pessoas vieram aqui, pastor, eu queria ir no banheiro, eu vou dizer, não, o banheiro é só restrito à igreja, o banheiro é para servir as pessoas que de fato nós estamos dispostos a servir, porque a igreja não tem que ter uma perspectiva simplesmente de receber, mas ela tem que ter a perspectiva de ser bênção para onde estiver. Você dá para entender isso? Você dá para entender que o crente, as pessoas têm que ver em nós e ver em nós como Cristo de fato fez. Cristo não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E eu fico pensando, o que é que o Senhor vê em nós? Não, vê uns crentes que só vem a nós o vosso reino e nada. É uma qualidade de crente que só pensa em receber, mas nunca doar. Feito o mar vermelho, né? O mar morto. Só recebe água, mas não doa água. Meu amado, seja um crente disposto a abençoar. Seja um crente disposto a ser bênção. E a partir do momento que você é bênção, você será abençoado. Eu não estou aqui pregando heresia, não. Eu estou pregando o conceito bíblico. E as pessoas não simplesmente precisam ver eu falar, eu pregar, mas eu viver. Amém? E a partir de um momento como esse, pense, onde é que eu posso ser bênção? Quantas coisas você tem dentro de casa que poderia compartilhar? Tem gente que parece assim, um apego tão grande, a troço, que ele poderia dizer, eu vou dar ali. Tem uma roupa, tem um sapato. Não um sapato rasgado, furado. Não, é algo que você pode ser bênção para o outro. E é isso que eu queria encerrar dizendo a vocês. Sejam pessoas dispostas a, de fato, a pensar dessa forma. E o pensar vai fazer vocês agirem dessa forma. Amém? Amém, amados?